Olá, galera! Bom, estou aqui gravando esse vídeo agora em homenagem ao grande companheiro ateísta Yuri, que gravou um vídeo que ficou até grande em duas partes. Eu pretendo ser um pouco mais breve para ficar numa parte só esse meu depoimento, sobre o excesso de tolerância das religiões, que fazem as religiões. Realmente ele mostrou no vídeo dele várias situações onde inclusive as crianças são exploradas, roubadas as suas infâncias, né, que deveriam estar brincando com boneca, com carrinho, de pique-esconde, né, de brincadeiras infantis, e estão exercendo trabalhos em rituais religiosos que exigem uma certa responsabilidade, que existe um certo esforço, além, né, do que seria psicologicamente útil, psicologicamente construtivo para a evolução, para a educação desta criança, para se tornar um ser humano adulto normal, né? Então, o que temos aí é o seguinte: aquele outro caso também daquele evangélico, né, que confessou, apareceu aí um vídeo no YouTube, vou até colocar no tópico que eu vou abrir para esse vídeo que eu estou gravando agora, o link do tópico aberto por um outro companheiro da IA, onde o cara confessa num vídeo do YouTube que realmente entrou no centro espírita e quebrou as imagens todas, depredou tudo. Ou seja, o mais importante nisso, gente, é que a liberdade de religião está dando às pessoas uma liberdade muito legal de ter a crença naquilo que elas bem entenderam, naquilo que elas quiserem. Porém, toda liberdade ela tem que ser acompanhada com uma responsabilidade. E a liberdade ela tem que ser, pelo menos parcialmente, vigiada para conter os exageros. Porque a mesma liberdade de crença que permite que as pessoas tenham a sua crença boa, né, a sua crença de forma construtiva, de forma assim legal, abre brecha para coisas ilegais como essa que aconteceu, né? Bom, esse caso do rapaz que quebrou as imagens do centro, ele é muito mais importante, cara, do que a pessoa possa imaginar, porque ele pertence a uma organização cristã, que ele está até usando no vídeo que ele confessou o crime que fez, uma camiseta dele, assim, da tal organização cristã a qual ele faz parte. E é um perigo muito grande, gente. Olha só, quando a gente vê um caso desse, a gente tem que ver que ele não se criou sozinho. Aquele monstro ali que saiu quebrando o centro, ele não se criou sozinho. Ele foi instruído por um pastor, ele foi instruído por um grupo. Não apenas ele, indivíduo. Toda organização religiosa a qual ele faz parte tem que ser investigada. Tem que ter um órgão que investigue, cara, que fiscalize os centros, as casas de culto, assim como temos a Anatel, que é o órgão, a Agência Nacional de Telecomunicações, que fiscaliza todas as empresas de telefonia, seja fixa ou celular. Tanto que quando você é lesado por uma empresa de celular ou de telefonia fixa, você pode ligar para o 0800 da Anatel e registrar uma reclamação na Anatel, e a Anatel vai pressionar a operadora a te dar uma satisfação, a se acertar contigo a situação, a situação errada que você está tendo. Assim como existe a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que fiscaliza todas as empresas que fornecem energia elétrica, e se você se sentir lesado pela empresa que fornece a luz da sua casa, a energia elétrica da sua residência, você pode contactar a ANEEL também. Você primeiro contacta a empresa que serve, se a empresa não resolver e você não concordar, você pode ligar para a ANEEL e reclamar. A mesma coisa, deveria, já que existe essa liberdade religiosa e que essas organizações religiosas estão se tornando cada vez mais numerosas, cada dia surgem mais e mais organizações religiosas, né? Deveria haver um órgão nacional que fiscalizasse isso e que, sabe, calasse a boca desses deputados que conseguiram eleger uma lei proibindo as igrejas de serem fiscalizadas pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros e tudo mais.
Uma igreja, gente, não é diferente de um cinema, de um teatro ou de uma casa noturna, porque são lugares públicos onde há uma concentração grande de pessoas, há uma aglomeração, uma concentração grande de 100, 200, 300 pessoas naquele recinto onde está sendo realizado o culto, igual ao cinema, o teatro, a casa noturna, seja ela qual for. Então, toda igreja ela tem que obedecer às mesmas normas que qualquer outra casa, que qualquer outro local que reúne um público grande de pessoas, como saídas de incêndio, extintor de incêndios, elas têm que ser fiscalizadas assim para não acontecer o que aconteceu com aquele templo da Renascer que desabou na cabeça dos fiéis, porque justamente não foi fiscalizado pela Defesa Civil, a obra estava irregular, e aquelas pessoas que morreram. Poderia ter sido evitado se aquela igreja tivesse sido fiscalizada e a Defesa Civil pudesse fazer o trabalho dela e evitar aquela catástrofe que gerou mortes aos fiéis, né, daquela igreja. Então, gente, a liberdade religiosa ela tem que existir sim. Cada um que queira fazer qualquer culto, seja ele qual for, mas não pode ser sem fiscalização. É a mesma coisa que se soltar uma criança de 2 anos de idade no meio da rua, ela vai morrer atropelada, sem nenhuma fiscalização. Ela tem liberdade de atravessar a rua e morrer debaixo de um carro. Então, a liberdade ela tem que ter ela tem que ter um controle, ela tem que ter uma fiscalização para que não haja exageros, né? As organizações religiosas, elas têm que ser colocadas, elas têm que ser assim, checadas, fiscalizadas por algum órgão federal, por pessoas, por psicólogos, psiquiatras, pessoas, teólogos, pessoas preparadas para ver os resultados que as seitas religiosas estão colocando na cabeça das pessoas, como aconteceu com aquele rapaz que confessou no YouTube ter quebrado as imagens de santo. Ele não aprendeu aquilo sozinho, ele foi ensinado em alguma igreja aquilo, e o pastor que ensinou a ele, e o grupo dele todo. Daqui a pouco vão ter homens-bombas em nome de Cristo, igual já temos em nome de Alá lá fora. Daqui a pouco vamos ter atentados terroristas aqui, porque verdadeiros monstros estão sendo criados. O fanatismo está sendo incentivado por algumas seitas aí de forma ilegal, de forma desonesta, entendeu? E isso tem que ser contido. Isso não é proibir a liberdade de religião. A liberdade de religião não pode gerar isso, gente. A liberdade de religião, ela tem que ter o limite, né, da lei, né, do Código Penal. Né? Agora vamos esperar outros centros serem quebrados, ateus serem agredidos, outras tendências religiosas serem machucadas por fanáticos assim, até esse grupo a qual pertence esse rapaz ser todo fiscalizado, ser todo checado, porque ele não é o único, ele pertence a um grupo. E assim como esse grupo, existem outros grupos radicais em excesso, outros tipos de seitas que exploram a criança. Né? A gente tem que fiscalizar isso, a gente não pode deixar que a liberdade religiosa se transforme numa impunidade para cometer-se crimes contra outros religiosos ou contra até outras coisas. Né? Imagina, um bando de fanáticos religiosos invadindo bares, invadindo discotecas, invadindo restaurantes, invadindo shows de música, dizendo que é coisa do demônio, mandando parar, querendo depredar, vai causar um caos isso, gente. Então a gente não pode deixar que a coisa ultrapasse um certo limite. A gente precisa pôr limites na liberdade religiosa e a grande sugestão que eu tinha é que fosse criado um órgão, como tem a Anatel para telefonia, a ANEEL para energia elétrica, que fosse criado, não sei que nome teria, mas um órgão nacional, uma agência nacional, que fiscalizasse também as igrejas, os centros, todos os templos, se estão em condições boas de construção, para não desabar na cabeça dos fiéis, se o tipo de culto, o tipo de coisa que está sendo ensinadas não está induzindo ao crime, não está induzindo à violência, não está induzindo à intolerância às outras religiões, porque se a tua religião tem liberdade, a dos outros também tem que ter. A tua liberdade religiosa termina onde começa a liberdade religiosa do umbandista, do candomblecista, do budista, do ateu, dos outros também. Todos têm que ter a mesma liberdade. E para que a verdadeira liberdade religiosa exista, tem que haver fiscalização. Porque a liberdade religiosa do grupo evangélico, maluco lá, pentecostal, que invadiu o centro espírita, tolheu a liberdade religiosa daqueles umbandistas que tiveram o centro,
quebrado, né? Isso não é justo. A liberdade de um lesou a liberdade do outro. Então, a liberdade real só existe quando ela é igual para todos. Por isso, é um absurdo o excesso de tolerância das autoridades em não fiscalizar, né? Fica aqui meu abraço ao Yuri, e este vídeo está complementando as palavras dele. Até a próxima.